Olá, prezados amigos, boa noite. Para você que vai ter a oportunidade de assistir esse vídeo, um abraço para você. E neste momento eu queria falar para você sobre o pecado, né? As pessoas falam constantemente sobre pecado nas igrejas, aqui nas redes sociais as pessoas falam constantemente sobre pecado. Pecado, pecado, pecado. Mas o que é pecado? Eu quero, nesse momento, trazer aqui algumas definições sobre a palavra pecado. Mas antes, gostaria de ler aqui na epístola do apóstolo São João, na sua primeira epístola, do capítulo 3, versículo 3 e 4, que diz assim: Qualquer que nele tenha esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar ou purificar os nossos pecados. E então, o que é pecado? E as pessoas falam sobre pecado, aqui está dizendo que pecado é iniquidade. Iniquidade é pecado e pecado é iniquidade. Ele disse que todo que comete pecado também comete iniquidade. Porque iniquidade é pecado e porque pecado é iniquidade. Muito bem. Pecado é iniquidade. Nós vamos falar sobre pecado, iniquidade e transgressão. O que é pecado segundo o dicionário? Segundo o dicionário, pecado é transgressão de preceito religioso. Preceito religioso. O que é um preceito religioso? O preceito religioso é regra de proceder, norma, ensinamento, doutrina, ordem, prescrição com todas as regras minuciosamente, ou seja, uma prescrição com todas as ordens, com todas as regras, resumida em um só parágrafo ou em uma só inscrição. Por exemplo, Êxodo 20, a partir do versículo 1 em diante, até o versículo 17, nós encontramos ali várias ordens dentro daquele decálogo, chamado decálogo de Deus, ou a lei de Deus, a lei moral de Deus. Ali contém 10 ordens, 10 ordens, 6 ordens que estão relacionadas ao próximo, como diz lá o texto, e 4 ordens que estão relacionadas a Deus, que está do homem Deus, e as outras 6 ordens estão relacionadas ao homem, ao ser humano, para o ser humano. Por exemplo, o primeiro mandamento, diz assim: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti mais de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima no céu, nem embaixo na terra. O terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. E aí, o quarto mandamento diz assim: lembra-te do dia do sábado, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Então, daí sucessivamente, E o primeiro mandamento dos 6 que estão relacionados ao próximo diz assim: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E o último desses 6 diz assim: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem coisa alguma do teu próximo. Então, está ali 10 ordens, que são chamadas dos 10 mandamentos, porque mandamento é ordem, e ordem é mandamento, regras, estatuto, juízo, etc, etc. Por exemplo, então, o que é pecado? Segundo o dicionário, pecado é transgressão. Segundo a Bíblia, pecado é iniquidade. Então, iniquidade e transgressão, o que é que muda então? Vamos ver aqui. O que é que muda no termo iniquidade e transgressão? O que é segundo o dicionário, transgressão é o quê? É preceito, É uma ordem, é regra, é preceito, é norma, é ensinamento, etc. Constituído em vamos dizer assim, em um livro só ou em um parágrafo só, prescrito com várias regras, várias normas, várias regulações no caso. Então, e pecado, segundo a Bíblia, o que é pecado? Pecado é iniquidade. Pecado é iniquidade. Iniquidade, segundo o dicionário. O que é iniquidade, segundo o dicionário? Iniquidade, segundo o dicionário de Francisco Silveira Bueno, é injustiça, crueldade, perversidade, ruindade,
todo mal, toda perversidade, toda ruindade, toda maldade que se pratica é uma iniquidade. Por isso, o apóstolo Tiago, ele diz assim, se você sabe fazer o bem e você não faz, você comete um pecado. Por quê? Deixar de fazer o bem é mesmo que fazer o mal. Quando você pode fazer o bem, que você não faz, é como se você estivesse fazendo o mal. Você está se omitindo a fazer o bem, então você pratica uma iniquidade. Você pratica um pecado, você comete um crime. A palavra crime não tem na Bíblia. Por quê? A palavra crime é uma linguagem humana, é uma linguagem constitucional. Quando nós falamos, a Bíblia fala de pecado, transgressão, iniquidade, as leis humanas ou as constituições humanas falam de crime, delito, etc. Portanto, o que é iniquidade? Iniquidade é pecado e pecado é iniquidade. Então já disse que qualquer mal que se pratica é uma iniquidade e qualquer iniquidade que se pratica é um pecado. Então, Romanos, no capítulo 2, capítulo 2, ele demonstra para nós as condições daquelas pessoas que se colocam, no lugar de Deus e fazem julgamento para outras pessoas que, segundo essas pessoas, essas outras pessoas estão cometendo grande pecado, grande crime, grande transgressão. Portanto, ele diz assim, portanto, é inexcusável quando tu julgas, ó homem, a quem quer que seja, porque te condenas a ti mesmo naquilo que julgas a outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. E bem, sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre as tais pessoas que coisas praticam. E tu, ó homem, que julgas o que fazes tais coisas, tu julgas e fazes tais coisas. Cuidas que, fazendo-as tu, escaparás do juízo de Deus? Ou despreza tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas, segundo as tuas durezas de coração pertinente, e tesouras para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará a cada um segundo as suas obras, a saber, vida eterna aos que, com perseverança e fazer o bem, procuram glória e honra incorruptível, mas indignação, ira, aos que, contenciosos e desobedientes das verdades, obedecem à iniquidade. Tribulação, angústia sobre toda a alma do homem que obra o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que obra o bem, primeiramente do judeu e também do grego. Porque para Deus não há acepção de pessoas. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, sob a lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser julgados, justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que provêm da lei, para eles mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei, escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. E, portanto, aqui está um conselho e também uma disciplina, para aquelas pessoas que julgam as demais pessoas, que usam da cadeira de Deus, se sentam na cadeira de Deus para julgar as outras pessoas. Achando ou pensando que, por julgar os outros, eles mesmos ficarão livres do juízo de Deus. Né? Na realidade, o apóstolo diz que não há nenhuma pessoa livre do juízo ou livre do julgamento, porque todos pecaram, todos são pecadores diante de Deus. Na Terra, no planeta Terra, não há um ser humano que seja considerado justo, perfeito,
nesta terra. O único que aqui foi perfeito foi o Filho de Deus que veio do céu. Mas os que nasceram de mulher aqui, todos viveram ou vivem sob o pecado, sujeito ao pecado. E muitos ainda são praticantes do pecado, são fazedores de pecado. E, portanto, já no capítulo 3, versículo 9 até o versículo 17, ele diz assim: pois que somos mais excelentes, de maneira nenhuma, pois já adiante demonstramos que tanto judeu como grego, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram juntamente e se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspide está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar o sangue. E os seus caminhos há destruição e miséria. E não conhece o caminho da paz. E não há temor de Deus diante de suas obras. Aqui está. Por que todos os homens estão debaixo do pecado ou sob o pecado? Porque todos estão sujeitos ao julgamento de Deus. Porque todos são pecadores. Todos são, como diz a Bíblia, todos são errantes diante de Deus. Nenhum homem, nenhum ser humano pode se julgar perfeito ou superior às demais pessoas. Nenhum ser humano pode se considerar puro, isento de pecado diante de Deus. Todos estão no mesmo nível diante do Criador. E o Criador, ele sabe, ele conhece todos nós, ele conhece o coração de cada ser humano, de cada pessoa. Por isso que ele disse que todos extraviaram, todos. Quando o homem não erra de uma forma, erra de outra. Não é que todos fazem a mesma coisa, mas cada um comete um erro diante de Deus. E por isso todos estão errados, todos estão em pecado, todos estão em transgressão, todos estão em crime diante do Senhor. Por isso a palavra aqui fala sobre crime, transgressão e iniquidade, porque todos os homens estão sujeitos a essas coisas aqui, essas qualidades, essas narrativas aqui. Todos os seres humanos estão sujeitos a elas. E, portanto, que é pecado? A pessoa que peca, ou seja, a pessoa que comete um crime. A pessoa que comete um crime comete uma transgressão. A pessoa que comete uma transgressão pratica uma iniquidade. A pessoa que comete uma iniquidade, ele comete um crime. Então, o crime é uma linguagem da constituição humana. Na Bíblia não tem a palavra crime. Tem a palavra transgressão, a palavra pecado, a palavra iniquidade. E a palavra crime é constitucional, humano. Portanto, mas tem o mesmo sentido. Quando a pessoa comete um crime, na Constituição, esta pessoa é redaguida como um delituoso, uma pessoa criminosa. Na Bíblia, é considerada como uma pessoa transgressora, uma pessoa iníqua, porque pratica iniquidade, comete uma transgressão, é uma pessoa pecadora. Portanto, o que muda? A palavra é apenas os sinônimos: transgressão, pecado, iniquidade e crime. É as mesmas coisas, não tem diferença. O que muda é só o linguajar, o que muda é a forma de expressar, mas o sentido da coisa é o mesmo. E, portanto, se você comete um pecado, você comete uma transgressão. Se você comete uma transgressão, você comete um crime. Se você comete um crime, você comete uma iniquidade. Portanto, a palavra iniquidade, pecado, transgressão e crime têm o mesmo sentido. Por quantos pecados existem? Pessoas que falam que existe muitos pecados. Não, só existe dois tipos de pecado. Apenas dois tipos de pecado. Quais são eles? O pecado por omissão e o pecado por emissão. Qual é o pecado de omissão? Aquele pecado que está escrito lá. Faça, ou seja, honra o teu pai e a tua mãe. É uma ordem. E se você
não honra, então você comete um pecado de omissão, porque você deixa de fazer aquilo que está escrito que deve fazer. Você recebeu a ordem e você não a praticou a ordem. Você recebeu a regra e você não obedeceu. Esse é o pecado de omissão. É aquele que está dizendo para você, faça e você deixa de fazer. Ou contribui com alguém que também não deixa de fazer. E o pecado de omissão é aquele que está escrito assim, não farás. E você vai e faz. Então você transgrediu, você cometeu um pecado, cometeu um crime, cometeu uma iniquidade. Por quê? Você emitiu um pecado, você fez um pecado, você praticou um pecado, você praticou um crime, você praticou uma iniquidade, você praticou uma transgressão. E, portanto, esse é o pecado de omissão. Mas por que só dois pecados? Mas por que só dois? Dois tipos de pecado. Por quê? O que existe muitos são as formas, as maneiras de pecar. Mas o pecado é o mesmo. Por exemplo, o pecado de homicídio. A pessoa que comete um homicídio, que pratica um homicídio, essa pessoa comete um homicídio. Então, existem várias formas de cometer um homicídio. Tem várias maneiras de cometer um homicídio, mas o pecado é homicídio, o pecado de homicídio. Ou seja, um crime de homicídio. É uma transgressão à ordem que diz, não matarás. E lá está escrito, não matarás. Por exemplo, a pessoa que mata, essa pessoa comete um pecado de quê? De emissão. Cometeu um pecado de emissão. Praticou um crime, transgrediu a lei, praticou um crime e praticou um pecado. Então, matou alguém. Então, cometeu um crime de homicídio. Então, pode ser da forma como for. De qualquer maneira que matar. O pecado é o pecado de homicídio. E, portanto, assim também como o pecado de roubo. Está escrito lá, não furtarás ou não roubarás. E se a pessoa rouba, então cometeu o pecado de quê? De roubo. Roubou. Não importa a maneira como roubou. Então o pecado é pecado de roubo. Transgrediu uma ordem que diz não roubarás, não furtarás. A pessoa transgrediu essa lei, transgrediu essa ordem, transgrediu essa regra e cometeu um pecado de roubo. De que forma foi que roubou? Não importa a forma como foi roubada, mas importa que foi o crime de roubo. Portanto, o que existem são formas, maneiras de praticar o pecado, mas o pecado é o mesmo. É um de omissão e outro de emissão. Pronto, na linguagem do salmista, no capítulo 19, versículo 5, de capítulo 19, 119, verso 5, capítulo 19, verso 9, ele fala sobre estatuto de juízos. O que são? Estatuto, segundo o dicionário, é uma lei orgânica, um regulamento de um Estado, de uma associação ou uma constituição, ordenação de uma associação, de um Estado, de um país. É um estatuto, um livro chamado Constituição, repleto de ordem e regras, e são chamados de quê? De um estatuto, né? Um livro estatutário, cheio de ordem, cheio de regras, cheio de mandamento. Então, é um estatuto. A palavra de Deus, ela é considerada como a Constituição Divina. Esta Bíblia Sagrada, ela tem várias leis, várias regras, várias ordens, vários mandamentos. E por isso é chamada de quê? Da Constituição de Deus. É nesta palavra que Deus se expressa, dando as suas regras, ordenando a sua lei, ordenando os seus mandamentos, ordenando ordem para os seres humanos, né? É Deus falando conosco de várias maneiras, nos ensinando, nos corrigindo, nos orientando, nos instruindo, nos fazendo aperfeiçoar para que possamos andar segundo a sua vontade. E a Bíblia Sagrada é chamada de uma Constituição Divina, porque nela existem várias ordens, várias regras, vários mandamentos, várias leis. Assim é um estatuto. Um estatuto é isso aí. É uma lei orgânica, regulamento de um Estado, de uma associação ou uma constituição.
o dicionário de João Ferreira e Francisco Silveira Bueno, né? A página 531, idem, a definição aqui no dicionário. E juízo, o que é juízo? O juízo é o ato de julgar, é o conceito, é parecer, é opinião, é um tribunal, um lugar, um local onde se realiza julgamento. Então, quando a Bíblia fala de estatuto de juízo, lá no Salmo 19, teus estatutos, teu juízo, teus preceitos, a Bíblia Sagrada, ela é como se fosse uma carta-máquina de Deus, onde existem várias ordens, vários preceitos, várias regras, vários mandamentos para os seres humanos. Aí tem estatuto, tem juízo, tem preceito, tem regras, tem lei, tem mandamento, tem doutrina, tem tudo de bom para o ser humano. E por isso ela é chamada de uma constituição completa de Deus para todos os humanos. Então, o pecado é a linguagem bíblica e crime é a linguagem da Constituição humana. Por isso, pecado, crime, transgressão, iniquidade têm o mesmo sentido, têm o mesmo